mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Eclesiastes capítulo 9, versículo 7. Amém? Assim está escrito: vai, pois, come com alegria do teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Somente até aí. Depois a gente continua o restante. Pai, graças te damos, rogamos a tua bênção sobre as nossas vidas e rogamos o entendimento da tua palavra por intermédio da iluminação do teu Santo Espírito, para que venhamos compreender toda a revelação da tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eis mais um conselho do sábio Salomão. Por sinal, o homem mais sábio que já pisou nessa terra e evidentemente viveu neste mundo. Ele nos traz um conselho sobre vivermos a vida. A vida é uma dádiva divina e ela existe para que nós venhamos viver. E viver a vida é saber desfrutar da vida, é saber usufruir de todas as benevolências relacionadas à existência. Você precisa viver, você precisa aprender a viver. E o sábio Salomão, ele diz bem assim: vai, pois, e come a alegria do teu pão, e bebe gostosamente o teu vinho. Ele fala sobre os prazeres, sobre as satisfações humanas. E gente, isso não é pecado. Ser feliz não é pecado. Curtir a vida não é pecado. Celebrar a vida não é pecado. Desfrutar da vida não é pecado. Usufruir a vida não é pecado. Infelizmente, as pessoas têm uma ideia completamente errônea e a gente de vez em quando se depara com algumas situações que tem pessoas que querem ser demasiadamente crente. O sábio Salomão em Provérbios disse: não seja demasiadamente justo. Tem gente que quer ser mais santo do que o próprio Espírito Santo, que não vai para uma praia porque é pecado, que não vai para um cinema porque é pecado, né? E deixa de usufruir de tantas coisas boas que Deus concedeu, achando e rotulando que é pecado. Pecado é esse legalismo, pecado é esse moralismo, pecado é essa religiosidade que oprime. Então Salomão diz: vai, come o teu pão e bebe o teu vinho, porque Deus se alegra e Deus se agrada das tuas obras. E o Deus que se agrada de ti quer que você se agrade dele. E uma das maneiras de nos agradarmos em Deus é desfrutando de tudo aquilo que Deus já nos proporcionou. Amém? Então, meu irmão, viva a sua vida, desfrute, valorize cada instante, cada momento, intensamente. Final de semana passado, na realidade, não foi nem um final de semana, foi no meio da semana. A minha esposa está de férias, nós fomos para um resort, nós fomos para a Barra de São Miguel, eu, minha esposa, os meninos, e nos divertimos, e nos brincamos, fizemos os cultos domésticos, vivemos na presença de Deus, mas tivemos aquele momento precioso, aquele momento especial, que renova, que revigora, que rejuvenesce, e você precisa disso. Você precisa investir mais na sua casa, na sua família, por mais momentos como esse. Você está acumulando dinheiro aí, de repente você morrer, o outro vai fazer no seu lugar aquilo que você não fez, homem. Vigia na terra. E vai fazer com o seu dinheiro, pior ainda, com o dinheiro que você está acumulando. Então aproveita a vida. Alguém já disse que se tiver que investir em algo, invista em viagens, porque riqueza se recupera, o tempo não se recupera. O tempo não se recupera. Então tem esse momento, saia da rotina, saia do cotidiano e vá viver. É o conselho: viva.
Porque Deus se agrada das suas obras e Deus quer que você se agrade das obras de Deus. E as obras de Deus é a vida, gente. Passa tão rápido, tão ligeiro. O incrível é que as pessoas perdem tanto tempo com coisas tão efêmeras, supérfluas, triviais, e não se dá conta que o tempo vai passando e o tempo é inexorável. Não volta atrás. Não volta atrás. Então existem pessoas que não estão sabendo viver. Vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Gastam sua saúde em busca de riqueza para depois gastar suas riquezas em busca da sua saúde. É uma contradição, é um paradoxo. Porém, aqui há um sábio, um conselho de extrema sabedoria: coma o pão, beba o vinho e vai. E come, vai, seja feliz, e seja feliz. Agora, porém, existem duas situações sine qua non, condições sem a qual nós jamais viveremos um relacionamento verdadeiro e real com Deus. E o tema dessa mensagem é vestes brancas e olhos sobre a cabeça. Vestes brancas e olhos sobre a cabeça. Os irmãos podem repetir comigo? Vestes brancas e olhos sobre a sua cabeça. Viva, mas não permita que em momento algum as suas vestes deixem de ser brancas e que falte o óleo sobre a sua cabeça. Veja o versículo 8: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo significa exatamente o tempo todo, em todo lugar, em todo momento, independente das circunstâncias e das situações. Na igreja, sim; em casa, sim; no trabalho, sim; nas ruas, sim. Aonde você for, sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Na tua infância, na tua adolescência, na tua juventude, na melhor idade, sejam sempre alvas tuas vestes, jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Durante o dia, durante a noite, no monte, no vale, no jardim, no deserto, em tempos de alegrias, em tempos de tristezas, sejam sempre alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Vamos para essas lições extraordinárias. Primeira, sejam alvas as tuas vestes, ou seja, sejam brancas as tuas vestes. Isso logo vem à mente a realidade de que nós podemos sujar as nossas vestes. E as vestes brancas representam, sabe o que, irmãos? Pureza. Representa, sabe o que? Santidade. Quando você lê Apocalipse capítulo 3, versículo 3 e 4, vai dizer: e ao vencedor dar-lhe-eis vestes brancas. É dessa forma que você vai entrar no céu, com vestes totalmente brancas. A tradição cristã, através do sagrado matrimônio, as noivas sobem ao altar como? Com um vestido de noiva branco, totalmente branco, porque representa o quê? A pureza, porque representa a santidade. Quando a Bíblia nos diz que você deve viver a vida, mas alto lá, uma advertência, uma orientação: sejam vestes as tuas brancas. Significa, irmão, que você não deve permitir se sujar com as sujeiras da mentira, com as sujeiras da inveja, com as sujeiras da fofoca, com as sujeiras da hipocrisia, com as sujeiras da cobiça, com as sujeiras da fornicação, da prostituição. Sejam alvas as tuas vestes. Logo subentendemos que as vestes podem se sujar. E o que é que faz com que as nossas vestes venham se sujar? Justamente o pecado. Justamente o pecado.
e de repente as suas vestes estão sujas diante de Deus. E aí você perde a graça da vida, você perde o prazer da vida, porque uma das principais consequências, sintomas do pecado é justamente, sabe o que? O medo. Quando Adão e Eva pecaram, o que foi que eles foram fazer? Se esconder. Por quê? Deus pergunta a eles, por que vocês se esconderam? Porque nós tivemos medo. E o pecado escraviza as pessoas através do medo, e esse medo tem se tornado uma fobia. Tem pessoas que têm medo de tudo, deixam de viver com medo de morrer, deixam de casar com medo de se divorciar. Fui aconselhar um casal de namorado, e eles disseram, não, nós não queremos casar não. Mas por que vocês não querem casar? Ah, porque meus pais são divorciados, os pais dela também são divorciados, o senhor acha que vai dar em que isso aí? Se Jesus for a terceira dobra desse cordão, a Bíblia nos diz que um cordão de 3 dobras não se partirá com facilidade. Chama Jesus para fazer parte dessa história e acabar com a maldição que afetou a família dos seus pais, e a partir de então viver uma nova história. Amém? Cuidado, porque essa sujeira que mancha as nossas vestes brancas, ela gera medo, e as pessoas vivem acorrentadas, aprisionadas com medo. Sejam sempre, sempre, sempre alvas as tuas vestes. E aí, eu digo sempre, quem não quer cair, não anda em lugares escorregadios. Vigia, crente, vigia. Se você não quer sujar as suas vestes, tenha cuidado onde você anda. Tenha cuidado com quem você anda. As más conversações corrompem os bons costumes. Isso é bíblico. Também é bíblico. O sábio anda com o sábio, o tolo anda com o tolo. E os nossos avós já diziam aquele adágio popular: quem anda com porcos, farelo, lavagem, come tudo no chiqueiro. Não adianta. Então tenha esse cuidado. É interessante que ontem no seminário nós falávamos sobre isso, sobre essa lei da atração. Você atrai, você é atraído por pessoas da mesma essência e da mesma natureza que a sua. Por exemplo, quando Maria descobriu que estava grávida, ela vai procurar quem? A sua prima Isabel. E no momento que ela encontra Isabel, algo diferente acontece nelas. Os filhos começam a se mexer e o mover do Espírito começa a acontecer. Isso significa que quando um crente procura o outro crente, meu irmão, tem mistério de Deus nesse negócio. Amém? Quando um crente procura um outro crente, algo de Deus acontece. Agora você lembra de Jacó? Quando ele foge da sua casa, ele atrai e é atraído por quem? Ele deu um calote no seu pai, deu um calote no seu irmão, deu um calote em todo mundo, até um dia que ele encontrou um mais esperto que ele, que era o seu tio, Labão. E Labão judiou de Jacó, viu? Mas o interessante aqui é entender que as pessoas procuram da mesma natureza, da mesma essência. Você atrai, você é atraído por alguém. Quer saber quem você é? É simples. Isso, estudiosos do comportamento humano falaram sobre isso. Você pega as 5 pessoas que têm maior convivência com você, pega as 5 e faz a soma delas, é o que você é. Você não imagina a influência que essas pessoas têm sobre você. O resultado é justamente do lugar onde você anda e das pessoas com quem convive com você. Aí você vai descobrir quem você é. Labão procurou um que era da sua mesma laia, mas Maria não. Procurou uma que era da sua mesma essência. Ei, não suje suas vestes, até mesmo porque a Bíblia nos diz que essas vestes, elas se tornaram alvas com o sangue de Jesus, com o sangue precioso de Jesus.
Não se esqueça que você é morada de Deus, que você é templo de Deus, que você é tabernáculo de Deus, que você é casa de Deus. Não suje a sua vida, não suje as suas vestes com o pecado. Então quer viver a vida, quer desfrutar de todas as maravilhas. Isaías capítulo 1, versículo 19: se quiserdes, se me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor, e não há teologia nesse mundo que me faça acreditar no contrário. Porque um dia Jesus disse o seguinte: se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, imagine eu, Pai Celestial. Aí Jesus, parece que eles não entenderam, aí Jesus ainda os desafia. Aí diz bem assim: olha só, se um filho de vocês pedir pão, por acaso vocês darão pedra? Se esse filho pedir peixe, por acaso vocês darão escorpião? E se esse filho vier pedir ovo, por acaso vocês dariam a ele serpente? Se vocês, que são gente ruim, são miseráveis, que daqui a pouco vão me crucificar ali, se vocês sabem dar coisas boas aos vossos filhos, e quem é pai sabe que o pai se sacrifica, se desdobra em mil, se inventa e se reinventa para agradar o seu filho, mesmo sem ele pedir, mesmo sem ele precisar, só para arrancar um sorriso no seu rosto, não é? A gente antecipou o presente da Páscoa dos meninos ontem. Eles nem falavam isso, mas a ansiedade nossa é maior do que a deles. Quando é que vai ser isso, hein? Final de semana que vem. Ontem a gente reuniu os dois e disse bem assim: tá aqui a lembrança da Páscoa. Foi uma alegria só, beijo para tudo que é lugar. Mas a gente antecipou, tudo para arrancar. Oi? Ah, mas não deixei ele abrir o ovo, não. Aí tem que ser com a ajuda, tem que ser com a ajuda do pai. A senhora também já antecipou a avó. Eu tive que confiscar. Eu dei, mas está confiscado. Mas para ver a alegria, porque vinha com acessórios, sabe? Fonezinho de ouvido e um ovo. Um ovo é praticamente o mesmo valor, a gente vamos aproveitar o útil e agradável. Aí a gente deixou eles desfrutar do acessório. Mas eu disse bem assim: só na próximo final de semana. Mas só para arrancar uma alegria. Ok. Gente, olha só, eles não pediram nada. A gente fez isso porque queria arrancar a alegria, um sorriso da face deles. E é assim que os pais fazem. É assim que quem ama faz. Sejam sempre alvas as tuas vestes. Se você quer desfrutar do melhor de Deus, ei, é hora de limpar essas vestes. É limpar essas vestes. Eu acho que você, se tiver bom senso, você não sai de casa com as vestes sujas, né? Alguém aqui sai com a roupa suja? Ninguém sai de casa com a roupa suja. Principalmente namorado nos primeiros encontros, né? Aí é que não sai mesmo. Tudo para impressionar, para encantar, não é? Da mesma forma, você não tem como se relacionar com Deus com vestes sujas. Tinha um professor no seminário que ele dizia o seguinte: Deus usa vaso pequeno, mas Deus não usa vaso sujo. Se você quer se encontrar com Deus, lembre-se que Deus exigiu isso dos sacerdotes: coloque vestes novas e venha. Novas vestes. Sejam sempre alvas as tuas vestes. Isso significa pureza e santidade. Agora, ei, não confunda santidade com religiosidade. Não confunda santidade com legalismo. Não confunda santidade com moralismo. Tem muita gente que é religiosa, legalista e moralista. E a definição, de uma forma muito bem clara, é quando Jesus chama os fariseus que viviam de aparência de religiosos. Eles colocaram a religião acima de Deus. Eles faziam o que faziam não por causa de Deus, mas por causa da religião. E essa religião oprime, essa religião escraviza. Tem religiões que não permitem, irmãos, que as mulheres venham se depilar. Meu Deus.
Já pensou, irmão, você casado com uma mulher assim? Você vai passar a mão na perna dela e um monte de cabelo lá. Valei, meu Pai eterno. Já pensou uma situação dessa? De repente ela levanta assim a mão. Você olha para aquela selva negra. Já pensou que situação, gente? O resto deixa com a imaginação. Mas eu soube de uma situação que o ginecologista não atendeu uma criatura dessa, não. Mandou ela ir para casa. É verdade. Disse, não, minha irmã, vá para casa. Vá para casa. É sério, gente. Que não dá, não. Isso é falta de higiene. Gente, eis o problema. Se formos confundir religiosidade com santidade, as mulheres mais santas, sabe quais são? As muçulmanas que usam burcas. E tem tantas burcas diferentes. Quando eu entrei no aeroporto de Dubai, a gente estava esperando a conexão do voo para Seul, na Coreia do Sul. Aí eu fui ao banheiro. Quando eu saio do banheiro, dou uma volta, eu vejo uma mulher de burca. Gente, eu dei 3 pulos para trás, sem exagero. Aquela mulher baixou a cabeça e eu fiquei assustado. Não era acostumado a ver aquilo. Eu fiquei assustado. Eu fui falar com um pastor amigo meu e disse, cuidado. Se você encarar nos olhos dela, que ela fica só com os olhos de fora. Ela começa a gritar e os muçulmanos vêm para lhe apedrejar. É como se você estivesse seduzindo ela. Cultura, né, gente? Aquelas mulheres seriam as mulheres mais santas. Mas não há uma grande diferença entre santidade e religiosidade. Não confunda as coisas. Amém? 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 Glória a Deus. Eu conheci um irmão que só dormia de paletó. Botava a gravata para dormir. Num sertão desse. Camarada dormir de paletó. Ô miséria. É sério, quando ele ia tomar banho, ele tinha uma roupa apropriada, que ele tinha medo de Jesus voltar naquela hora e ele não subir. Parece brincadeira, né, gente? Se eu for falar mais coisas aqui. Né? Na década de 80, o pessoal quebrava a televisão. É a besta, pá, pá, pá. Hoje é besta quem não tem uma televisão em casa, não é não? Mas tem uma imagem, tem um versículo lá em Apocalipse que diz bem assim, e a imagem vai falar. Então, quando os crentes compraram a televisão naquela época e viram a televisão falando, é a besta, é o demônio. Na parte de João Evangelista, a gente ouviu uma história dessa, né? A pessoa botou a televisão para fora de casa e com os cacetetes, tome, com os paralelepípedos em cima da... Isso não é santidade, gente. Sejam sempre alvas as tuas vestes. Sejam sempre alvas. Não confunda. Santidade vem do hebraico kadosh. E kadosh é o quê? Separado. Você tem que saber. Aqui, minha família está aqui, minha mãe, minha tia, minha esposa. Tem que saber. A família se reúne. E eu não sou aqueles crente antiquado, chato, não. Eu estou lá no meio deles. Sei o meu limite. Quando eu estou influenciando, eu estou lá. Quando eu percebo que estou sendo influenciado, aí eu pego e saio. Simples. E sabe com quem eu aprendi? Com Jesus. Se você for olhar, Jesus em todo tempo agia assim. Quando ele estava influenciando, ele estava presente. Quando ele estava sendo influenciado, ele estava ausente. Ele se ausentava. Ele simplesmente sumia. Desaparecia. Então, o sentido da palavra é ser separado. O sentido dessa palavra é ser diferente. Ei, seja diferente. Deixe que as pessoas vejam que no ambiente de mentira você fala a verdade. Que no ambiente de trevas você acende uma luz. Num ambiente de mal você proclama um bem. Deixe as pessoas verem que você é diferente. Que você é o sal dessa terra. Que você é a luz do mundo. Se você é luz, brilhe. Se você é sal, seja sal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sejam sempre alvas as tuas vestes. Não suje as vestes, meus irmãos. Segundo, jamais falte óleo sobre a vossa cabeça. Óleo é unção. E unção é autoridade. Sempre tem aquela questão, pastor, o que é unção? Unção é que uns são, outros não. E por aí vai. A unção é uma graça que vem da parte de Deus, que a gente percebe que qualquer um pode tocar
mas poucos podem tocar. Qualquer um pode cantar, mas poucos podem encantar. Unção é aquele diferencial, que é justamente aquela graça, aquela autoridade que vem dos céus. Os religiosos olhavam para Jesus e diziam bem assim: ele prega como alguém que tem autoridade, ele ensina como alguém que tem autoridade. Sabe o que eles queriam dizer? Unção. Unção é quando alguém está cantando, pregando e você está se estremecendo. Unção não se adquire lendo livro. Unção não se adquire frequentando congressos, assistindo aula de seminário, participando de curso. Unção, meu irmão, você adquire só de uma forma, sozinho com Deus. E aquele pai, como disse a canção aqui, né? Agora há pouco, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora, e o teu pai que está em secreto te recompensará. Te recompensará. Isso é unção, isso é autoridade. Então jamais falte óleo. Esse óleo era usado para consagrar profetas e reis. E o sábio Salomão disse que não falte o óleo, que não falte a autoridade, que não falte a unção sobre a sua vida. Que você busque mais do que conhecimento, mais do que sabedoria humana, que você busque a unção, porque de fato, irmão, a unção faz toda a diferença na vida de um cristão. Que não falte o óleo sobre a sua cabeça. Esse óleo também era colocado, sabe onde? Na ovelha, quando ela estava pastando. Ela colocada no seu nariz. E existia uma serpente do campo que picava muitas ovelhas. E picava justamente essa parte. E quando se colocava esse óleo, que na época era muito melequento, né, ela não conseguia atingir a ovelha. E ali a ovelha era protegida. Então, quando a Bíblia nos fala que jamais falte unção sobre a sua cabeça, é que não falte a unção, o óleo. Porque quando o inimigo vier te atacar, ele não vai conseguir te ferir, te atingir, não vai conseguir te envenenar. Tantas serpentes soltas aí, elas podem até tentar, mas elas não vão nos afetar. Elas podem jogar veneno da maldade, veneno da discórdia, veneno da animosidade, porque uma raiz de amargura contamina toda uma congregação, mas quando elas vierem, elas podem vir por um caminho, mas vão fugir por sede. Sabe por quê? Porque você já foi vacinado. Você já foi vacinado. Você já foi vacinado. Amém? Que sejam sempre alvas as vossas vestes, e que jamais falte o óleo da unção sobre a sua cabeça. Agora veja bem, você tendo santidade e autoridade, unção e pureza, vai viver a vida, irmão. Porque a vida foi feita para se viver. Vai curtir a vida. Eu curti muito a vida, sabe? No mundão. Curti muito. Jesus me libertou quando eu tinha 18 anos. E eu curti muito. E hoje, eu digo a você, sem demagogia nenhuma, eu sempre falo isso. Hoje eu conheço a verdadeira felicidade que eu buscava no mundo. A verdadeira paz que eu buscava no mundo, eu encontrei em Jesus. Os prazeres passageiros do mundo me geraram pesares, dolorosos. São prazeres momentâneos. Escute aí, você que ainda não fez a decisão em Jesus, escute isso. Toda curtição e prazer que você pode ter nesse mundo, comparado com a eternidade, é como um piscar de olhos. Isso é a vida comparado com a eternidade. Ei, você está ouvindo isso? Isso é a sua vida comparado com a eternidade, é como um piscar de olhos. Passa tão rápido que você não percebe. É a nossa vida.
passageira, momentânea. Agora a eternidade, as pessoas não sabem o que é eternidade. Infelizmente as pessoas pensam que o céu é monótono. Tem aí um cantor de rock, Marilyn Manson. Ele abre a Bíblia no meio do palco, do palanque, defeca em cima da Bíblia, urina em cima da Bíblia. É um endemoniado. Ele disse que é o anticristo do rock. Ele arrancou 2 costelas para fazer sexo oral nele mesmo em público. É um endemoniado. O que é dele está preparado. A graça de Deus ainda permanece viva, faz com que ele venha permanecer vivo, para que o juízo de Deus seja notório. Se ele está escandalizando o Evangelho, não, ele está se escandalizando. Mas esse indivíduo, Marilyn Manson, ele disse no show: vocês pensam que vão ficar no céu, voando como anjinho? Ele disse para as suas plateias, né? Vocês vão morrer todo queimado no inferno. E a galera vai, sabe, a histeria, o alvoroço. Né? E é uma coisa de demônio mesmo, né? Oi? Verdade. Ele está falando a verdade. Mas ele dá a ideia do céu como se fosse algo monótono. Quem aqui já não teve essa ideia de um anjo tocando harpa e todo mundo lá parado? Graças a Deus que você é de uma época boa. Elba, você não, Elba. Logo você, enérgica, elétrica. Agora algumas pessoas têm essa visão, Elba, que o céu está lá um anjo tocando harpa, o outro violino, e as pessoas andando assim, ó, olhando para o céu. A gente não sabe o que é gozo pleno. As pessoas não sabem o que é gozo eterno. Quando a Bíblia diz nós viveremos em júbilo na presença de Deus. Aqui na terra Miriam dançou, pegou o pandeiro e começou a dançar. Aqui na terra o Davi dançou que o bumbum do rei ficou à mostra. De uma alegria assim, é como se Deus dissesse: deixa eu te mostrar, vou te oferecer uma amostra grátis do que é o céu, uma amostra grátis, vai, uma porçãozinha aí. Aí Davi começou a rodopiar. E Mical começou a reprová-lo. Era só uma amostra grátis. Meu irmão, o céu de modo algum vai ser monótono. Nós vamos cantar no coral dos anjos. Oh, glória! Eu disse, vai realizar seus sonhos, né, pastor? Pelos séculos de séculos. Pelos séculos de séculos. É gozo eterno, é júbilo eterno, é alegria imensurável, sem ressaca moral, sem ressaca física. Meu Deus do céu, que Jesus possa derramar umas porções grátis dessa em nosso meio, para que a gente tenha uma noção do que é o céu. Agora no céu não vai ter ninguém parado lá não, viu? Lá não vai ter cadeirante para ter ninguém parado. Lá não vai ter ninguém enfermo para não ter ninguém acamado. Então vai todo mundo pular, vai todo mundo dançar, vai todo mundo adorar a Deus. Amém? Isso é o céu. Agora, se você deseja ir para lá, sejam alvas as tuas vestes e nunca falte óleo. Enquanto esse momento não chega, irmão, lembre-se que Deus criou o mundo para o homem. E a primeira coisa que Deus disse a Adão foi: dominai. E lá no Salmo 115, Deus novamente diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Ei, Deus te fez para conquistar. Deus te fez para dominar. O sentido da palavra dominar é administrar. Eu quero te dizer aqui: viva a sua vida, viva intensamente, seja feliz, meu irmão. Seja feliz, coma o pão que tem que comer, beba o vinho que tem que beber, porque isso foi Deus que fez. Agora eu quero encerrar no mesmo contexto, lendo o versículo 9. Versículo 9, dando continuidade, é o mesmo texto.
Diz: goza a vida com mulher que amas todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol. Todos os dias da tua vida vã, porque este é o teu quinhão nesta vida, a tua recompensa, e do teu trabalho que tu fazes debaixo do sol. Mais uma vez Deus diz: goza a vida com mulher que amas, curte a vida, aproveita a vida. Eu cuidei de uma igreja na época do seminário, lá em Igaraçu, em um povoado. Na realidade, era chamada Entrada do Maracujá. Já dá para ter uma noção da entrada do lugar, né? Basta imaginar o Maracujá, cheio de buraco. Aí, por acaso, um dia eu li esse versículo. Quando eu li esse versículo, a igreja lá era batista, mas era mais batisbleia, porque a igreja batista lá tinha presbítero, né? A igreja batista não tem presbítero. Alguém foi lá, consagrou um irmão que era diácono, presbítero, e ele... Ai daquele que tirasse esse título dele. Quando eu li esse texto, o presbítero se levantou, ficou lá na porta, meio desconfiado. Aí acabou o culto, disse: missionário, vem cá, missionário, por favor. Um senhor de idade. Eu disse: pois não. Eu disse: onde é que está aquele texto? Gálatas capítulo 9, versículo 9. Como é que está escrito? Eu abri para ele e disse: está assim, ó: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida. Ele: peraí. Mas missionário, tem que ser todo dia mesmo, é? Ele estava apreensivo, gente, ele estava aflito, nervoso, a gente ria aqui. Ele disse: missionário, tem que ser todo dia mesmo. Eu acho que ele estava dizendo: eu não estou cumprindo esse mandamento de Deus. Esse mandamento aí, ele querendo cumprir tudo, né? Esse mandamento eu não tô... Aí eu fui explicar a ele: gente, o presbítero, a Bíblia está falando de celebrar, festejar, curtir, aproveitar. Eu nem imagino o que ele pensou. Mas ele pensou. E, meus irmãos, mais uma vez o sábio Salomão está dizendo: come o teu pão, bebe teu vinho, goza a vida com a mulher que amas, porém seja sempre alvas as tuas vestes. Oh, glória! E nunca falte o óleo da unção sobre a vossa cabeça. É possível ser santo e ser feliz. É possível ser feliz e ser santo. É possível curtir a vida, aproveitar a vida e servir a Deus com integridade. É possível sim mantermos as vestes brancas neste mundo sombrio de pecados. É possível sim. É possível sim, esse é o nosso desafio. Quando veio aquele ministério do Rio de Janeiro, de hip hop, lembra? Estratagema de Deus, hip hop. O negão parecia um avatar de 3 metros de altura. Vocês lembram desse bicho? Eu me senti baixo perante aqueles homens, gente. Os caras tudo alto, né? E eles cantavam uma canção que é a graça da garça. Aí tem um refrão que diz bem assim: a graça da garça. A arte, glória a Deus, a arte de viver em meio às lamas, sem sujar as vestes. Eu vou repetir de novo. A graça da garça, a arte de viver em meio às lamas, sem sujar as vestes. Ele disse que estava no ônibus no Rio. Aí de repente ele passou por uma região onde estavam a garça, nenhuma lama, nenhum pântano, né? E ela estava lá caçando, e ele ficou impressionado com aquilo, que a plumagem dela continuava branca, não se contaminava com aquela sujeira, estava no meio da sujeira, no meio da imundície, mas não se contaminava com aquilo. De repente Deus lhe deu entendimento, e ele compôs essa canção que se tornou sucesso no Brasil todo: a graça da garça, a arte de viver em meio às lamas, sem sujar as suas vestes. Assim é a vida do cristão. Jesus um dia olha para o seu povo e diz: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde deste mundo. Está
estamos neste mundo, meu irmão, mas estamos guardados em Deus, protegidos em Deus, selados pelo seu Santo Espírito. Aleluia! Aleluia! Por isso que Jesus nos diz: eis que vos envio como ovelha, para onde? Para o meio dos lobos. Seja simples como a pomba, prudente como uma serpente. Estamos, irmãos, como ovelhas, no meio dos lobos, porém, prudente como uma serpente, simples como um pombo. Amém? Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.